Olá! Essa será a nossa primeira aulinha dos princípios constitucionais implícitos. Se você não viu nossas aulas de princípios constitucionais expressos, dá uma conferidinha aí que você não vai se arrepender. Como eu falei lá no início do curso, os princípios implícitos são aqueles representados pelo acrônimo PRINCESA. E o primeiro, representado pela letra P, é a proporcionalidade, que é o que a gente vai abordar hoje. O que seria esse princípio? Ele diz que os atos administrativos praticados, eles têm que responder a 3 critérios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A gente vai falar sobre cada um deles, então não se preocupe. O primeiro listado é a adequação. Então, assim, o ato, para ser proporcional, ele tem que ser, antes de tudo, adequado. E o que significa isso? Seria aquele ato que cumpre o seu papel para o qual ele foi criado. Então, se o governador emite um ato administrativo com o objetivo de incentivar a educação, o ato, para ser adequado, tem que cumprir esse objetivo, que pode ser por meio de construção de escolas, compra de novos livros, aumento da verba dos professores, qualquer coisa. Então, para ser adequado, tem que cumprir com o objetivo para o qual foi criado. Segundo, necessidade. O que seria um ato necessário? É aquele que menos gera prejuízo ao administrado. Menos gera prejuízo ao administrado. Eu gosto de exemplificar isso aqui utilizando como referência as indústrias. Todos nós sabemos que uma das coisas que mais gera poluição hoje é o setor secundário, ou seja, as indústrias. E quem faz a fiscalização ambiental pela administração é o IBAMA. Suponha então que uma indústria foi aberta recentemente e esteja poluindo muito o meio ambiente. E o IBAMA ordena fechá-la em virtude dessa poluição. Isso aqui é uma situação hipotética. Aí eu te pergunto, esse ato foi adequado? Foi, pois o fechamento da indústria resolve o problema da poluição excessiva gerada por ela. Mas só que agora a segunda pergunta, e necessário ele foi? Aí o negócio já começa a ficar interessante. Para ser necessário, tem que ser um ato que menos lese o administrado, que nesse caso aqui é o dono da empresa. Será que fechar a empresa é o ato que menos lesa esse dono? Não existe outras opções? É claro que existe. Ao invés de fechar, poderia apenas exigir que se colocasse os filtros antipoluentes. Algo que gera menos prejuízo ao administrado que fechar a empresa. Beleza? Por fim, além disso, o ato ele tem que ser proporcional em sentido estrito. Tá? Esse critério ele reforça a ideia que o ato administrativo tem que gerar mais benefícios do que malefícios para a administração. Então, pegando de novo o exemplo que eu dei do fechamento da indústria, nós vimos que ele é adequado, mas não é necessário. E proporcional em sentido estrito ele é? Também não. Pois ao fechar a indústria, isso gera mais malefícios do que benefícios para a administração. Quer ver? Vamos pôr na balança e fazer um paralelo. Qual o benefício de fechar a empresa? Diminuir a poluição. Mas e os malefícios quais são? Redução da coleta de impostos. Se a empresa fecha, é menos um tolo pagando para o Estado, né? E com isso diminui a arrecadação. Outro malefício, aumento do desemprego. Você já pensou quantas pessoas vão deixar de trabalhar pelo fechamento de uma indústria? Tem indústria que emprega mais de 500 trabalhadores. Imagina se o Estado fechar todas as indústrias que poluem. Para vocês terem ideia, em 2019, cerca de 8 milhões de brasileiros eram empregados no setor industrial. Se fechar metade delas, é 4 milhões de brasileiros sem emprego vivendo à custa do Estado. Muitos pelo INSS e sem produzir nada. E dessa forma, o outro que a gente pode citar é o aumento da despesa com o setor previdenciário. Outro malefício. Percebam então que nessa balança hipotética aí, há mais desvantagens que vantagens quando a gente associa ao fato de fechar a indústria. E, portanto, não é uma situação também proporcional em sentido estrito. Então, pessoal, proporcionalidade o que você precisa saber é basicamente isso aí. É uma aulinha muito rápida, né? É uma aulinha bem tranquila
E eu acredito que com esses exemplos aí você conseguiu matar bem sobre esse princípio. Tá ok? Outra coisa, não deixe de praticar com os nossos flashcards, tá? Lá tem questõezinhas de concurso, macetes de princípio da proporcionalidade. Então pratica lá para você estar recordando bem, memorizando bem esse assunto. Tá bom? Te vejo na próxima aulinha. A gente começará o segundo princípio implícito.